diante do tempo e da vida, diante da história, e começar a perceber como a palavra, ela vai mudando a nossa vida, como a palavra vai nos direcionando para aquilo que transforma o nosso ser, e vai dando a direção diante daquilo que a vida vai se colocando a cada um de nós. Na semana passada, Jesus estava rezando. Ele estava rezando no lugar e os discípulos chegaram: Senhor, ensina-nos a rezar. E ele entregou o Pai Nosso. E em cada Pai Nosso, a certeza de uma presença, da paternidade dele. Ele dizia: olha, pedi e recebereis, batei e vos será aberta, porque todo aquele que procura, ele encontra. E aí Jesus continua a caminhada. Depois de nos ensinar a rezar, nós passamos a semana inteira contemplando a presença daquele que pode transformar a nossa vida. Ei, vinha gente de todos os lugares. Eles queriam escutar Jesus, queriam tocar Jesus, queriam um milagre de Jesus, e eles vão ao encontro deles para poder permanecer diante daquele que transforma a vida. Mas hoje eles chegam com uma questão um pouco diferente. Antes de entrar nela, olha para essa criatura que está aí do seu lado, olha bem para ela e pergunta assim: você vai receber alguma herança na sua vida? Você tem alguma herança para você receber? Tem ou não? Padre, você tem alguma herança para receber da sua família? Sim ou não? Tem bens para você receber? Sim ou não? Meu filho, então prepare-se. É o mesmo que aconteceu hoje no Evangelho. Alguém, nem diz o nome da pessoa, mas alguém chega e fala assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Hoje não é um milagre, hoje não é uma cura. Eles procuram Jesus para falar com o outro, para dividir a herança com ele. Preste atenção, porque é pedagógico o que Jesus vai fazer hoje. Presta muita atenção. Jesus olha para eles e vai dizer: mas quem foi que me determinou dividir bens entre vocês? E aí então ele chama a atenção para algo que vai transformar a vida. Cuidado, viu? Cuidado com as ganâncias que você tem, porque o homem, ele não é medido por aquilo que ele tem, não é pelos bens que ele possui que ele é medido, que ele é conhecido. Padre, mas como assim? O mundo fala diferente. Todos os anos a gente começa a ver a lista dos mais ricos, dos mais poderosos. Quando acontece uma separação, então, meu Deus do céu, expõe tudo, é tantos milhões, vai ter que dividir. E aí se olha para aquilo como se fosse a coisa mais importante. Mas a gente escuta: você vale aquilo que você tem? Então olha só, dá só mais uma olhadinha, pergunta assim: quantos milhões você tem no banco? Quantos imóveis você tem? Quantas casas você tem? E aí vai muitas vezes entrando nessa dinâmica, e a vida faz isso com a gente. E aí ele vai perguntando e vai nos levando. Cuidado com tudo isso. Ei, você não é aquilo que você tem, e nem os milhões que você tem, e nem aquilo que foi construído. E ele leva para uma parábola tão bonita, a parábola do rico que era insensato, de um homem que era tão rico, que só tinha dinheiro, não tinha mais nada na vida. E aí vai se perdendo naquilo que são as constâncias da história. Olha o que ele nos diz: um homem bem sucedido plantou uma colheita, a colheita foi abundante, foi tanta coisa colhida, que ele olhou e falou assim: o que eu vou fazer com tudo isso? Eu não tenho lugar nem para colocar. Aí ele manda derrubar os celeiros, manda construir maiores. Aí ele enche o celeiro, coloca tudo lá dentro, vai depois, pega todos os bens e coloca. E aí o que ele diz: agora que eu já estou com uma idade avançada, eu quero descansar. Eu tenho suficiente para viver uma vida longa. Vou comer, vou beber, vou descansar. Não é isso o sonho de todo mundo? Não é esse o sonho da gente? Às vezes, juntar um monte de coisa, juntar um monte de coisas para depois viver uma vida tranquila. Viver uma vida tranquila. E aí ele vai nos levando para experiências de fé. Ele vai nos levando para aquilo que é muitas vezes o sentido da vida. Por isso que a primeira leitura vai dizer: cuidado, viu? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. O que adianta você trabalhar a vida inteira? Trabalhou, ajuntou, tem um monte de coisa, e aí depois você vai ter que dividir com quem não fez nada.
Isso é vaidade. Dá mais uma olhadinha, fala assim: você é vaidoso? Você é vaidosa? Ah, padre, um pouquinho só não faz mal. Aí diz: você trabalhou o tempo inteiro e outro foi lá e consumiu. É o mesmo que ele vai dizer no Evangelho. O outro estava contente, estava tranquilo. Agora sim, eu posso viver uma vida tranquila. Juntei. O problema não é juntar. O problema não é você ter as coisas. O problema é não saber utilizar daquilo que você tem para poder viver. Tem gente que passa a vida inteira acumulando, guardando e priva a família de tudo. Não tem nenhum momento com a família. Não tem coragem nem de levar a esposa para comer um sanduíche lá no Pit Dog. Não tem coragem de dar um presente para o filho. Não tem coragem de fazer nenhuma viagem na vida. Porque a gente tem que juntar. Tem que juntar. Era aquele homem, juntou tudo, foi juntando. Agora eu estou bem. Olha o que diz Deus: louco, para de ser louco, porque essa noite mesmo você pode perder a sua vida. E aí, quem vai usufruir de tudo aquilo que você deixou? Sabe, tem gente que está vivendo em casa, tem gente que está vivendo com a família, esperando o outro morrer para pegar a herança. E aí vira uma briga danada por aquilo que nem trabalhou para ter, e ainda fica assim: isso é meu, já fica brigando. Quantas vezes eu já vi isso, meu Deus? Você vai num velório, a pessoa nem foi enterrada, eles estão brigando por conta dos bens. Quem vai ficar com a panela de pressão? Quem vai ficar com o fogão? Quem vai ficar com aquilo? Quem vai ficar? Você trabalhou para ter aquilo? É seu. Aí você começa a perceber como Deus age. Na minha opinião, sabe, eu acho que não deveria ter herança. Cada um deveria trabalhar e conquistar aquilo que se tem. Porque tem gente que entra numa dinâmica tão louca que fala assim: eu sou herdeiro, eu não preciso fazer nada, porque eu vou herdar muitos bens. Louco, cuidado, pode chegar a hora que você vai morrer e tudo aquilo vai ficar para quem? Para quem? Aí você fica nessa loucura da vida, sabe? Nessa loucura, essa correria doida, querendo isso, querendo aquilo. No dia que você morre, os seus filhos vão lá, ou quem quer que seja, gasta tudo, sem dó e nem piedade. Você pode ajuntar? Pode, mas que seja para favorecer a sua família, para que seja partilhado. Ei, aonde é que está o seu celeiro? O seu celeiro está vazio? Ou o seu celeiro está cheio? Do que a sua vida hoje está cheia? Porque a brevidade da nossa história nos leva para aquilo que muitas vezes nós não compreendemos. Aí ele termina o Evangelho dizendo uma coisa linda: o que adianta juntar tesouros para si mesmo e muitas vezes não ser rico diante de Deus? Às vezes você é pobre de espírito e não consegue entender a dinâmica que Deus quer te dar. Sabe o que eu desejo para você na sua vida? Que você seja muito rico. Você tem que ter uma vida em abundância. Mas tem gente que não sabe agradecer aquilo que foi dado por Deus. Aí o celeiro está sempre vazio, sempre quer mais, nunca está satisfeito, é sempre mais. E aí vai perdendo aquilo que muitas vezes podia dar sentido para a própria história. Rico diante de Deus. Como é que eu posso ser rico diante de Deus? É a segunda leitura de hoje. Mas olha para essa criatura que está aí do seu lado. Olha bem para você. Você tem uma cara de rico, uma cara de herdeiro, de herdeira. Olha para ela e fala assim: você nem sabe o tamanho da sua herança, criatura. Olha para ela e fala assim: sabe qual é a sua herança? A vida eterna. Aí sim, ei, eu nunca fui em nenhum velório que eu vi pegar os bens, enfiar tudo dentro de um caixão e enterrar junto com a pessoa. Tem gente até que pede: coloca tudo que eu tenho aí dentro, vai lá e enterra. O povo já fica esperando. Enterrou, só espera o povo ir embora. Vai lá, desenterra e pega tudo. E muitas vezes você está perdendo tempo. Encha o seu celeiro daquilo que vai dar vida. Encha o seu celeiro daquilo que vai dar esperança. Você tem que ser rico diante de Deus. É a segunda leitura. Como, padre? Olha o que ele diz: buscai as coisas do alto, aonde o Cristo está sentado. Buscai as coisas celestes
e não as terrestres. Tudo aqui é passageiro. É vaidade. É vaidade. Cheguei num Camaro amarelo. Todo mundo olhou. Parei a festa. Cheguei num Fusca. Qual é a diferença? Anda do mesmo jeito. Só que a gente quer o quê? Tem que ver, bem sucedido é aquele que tem muito. Bem sucedido é aquele, eu conheço tanta gente que às vezes tem tanto, mas não tem nada, nem amigos tem. Às vezes precisa até pagar para que pessoas estejam junto com elas. É essa a vida que você quer? É assim que você quer? É essa riqueza que é tão passageira e que não te leva a nada? Aí ele vai dizendo: buscai as coisas celestes e não as terrestres. Matai a imoralidade, as paixões, a ganância. Matai tudo aquilo que tira você da presença dele. Porque Deus é Deus de todos. Ele vem para todos. E a maior riqueza que uma pessoa pode ter, a maior riqueza é a sua vida, é a sua família. Qual é a herança que você vai deixar? Qual é a herança que você vai deixar? Ao final da vida, aquilo que você semeou de amor é que vai transformar. Eu lembro sempre da minha avó falar assim, sabe? E minha mãe e meu pai também sempre diziam isso. A maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para o filho, qual é? Qual é? A maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para o filho, qual é? A minha avó falava assim, é os estudos, sabe? Ninguém tira da gente. Pode roubar todos os bens, mas aquilo que foi adquirido na sabedoria, ninguém tira. A fé também é outra grande riqueza. É essa herança. Olhar para o Senhor hoje e dizer: eu sou herdeiro sim, mas da graça dele. E quando a gente é herdeiro da graça dele, tudo é transformado. Porque senão sempre vai ser uma brigaiada danada para ver quem vai ficar com o quê. E aí Deus está dizendo: eu estou te dando tudo, eu estou te entregando tudo. Para com essa arrogância, para com essa vaidade boba, para com esse tanto de coisa. Você precisa cuidar de você, sim ou não? Cuidar da gente não é vaidade, não. Quem não cuida de si com um discurso falacioso, dizendo: é porque eu sou desapegado, porque eu não preocupo com isso, você está se matando. Você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar de você. Essa é a maior riqueza. Eu cuido de mim para poder cuidar do outro. Eu cuido de mim para poder ser sinal da graça de Deus na vida do outro. E para de falar do outro que está cuidando dele. Porque quando você fica falando do outro, é porque você não cuida de você. Quer colocar o botox aí na cara? Coloca. Quer colocar o preenchimento? Coloca. Quer fazer? Sem exagero, pelo amor de Deus. Porque senão a gente olha para a cara de vocês e tem até medo. Nem reconhece, nem vocês reconhecem de vez em quando. Não é essa vaidade boba, não. Mas é cuidar. Porque senão tudo vira ilusão. Você tem que cuidar da sua casa. Você tem que cuidar do seu marido. Cuidar da sua esposa. Cuidar dos seus filhos. Você tem prestado atenção. De vez em quando você tem que olhar para ele e falar assim: olha, amor, a barriguinha está crescendo. Vamos cuidar um pouquinho. Não é só para você ficar magrinho, não é questão de saúde. Senão você vai dar um piripaco qualquer hora. Vai dar um AVC, eu não quero ficar viúva, não. Então dá uma cuidada. Ei, a gente tem que ajudar o outro a ser melhor. Aí Deus vai dando a força. Deus vai mostrando para nós aquilo que transforma a vida. Hoje Ele nos convida: buscai as coisas do alto. Dá mais uma olhadinha e pergunta assim: o que está faltando mesmo na sua vida? O que está faltando na sua vida? Olha bem para essa criatura e diga assim: qual é a herança que nós vamos deixar, hein? E quando abrir o seu testamento, o que vão ler lá no seu testamento, meu Deus? Padre, eu não tenho nada, isso aí nem serve para mim, sou pobre, graças a Deus. Eu não tenho esse negócio, meu filho. Tem pobre que é pior do que rico. Tem uns pobres que têm vaidade muito maior. Então hoje, só deixa Deus te mostrar a verdadeira riqueza. Vou te mostrar a sua herança agora. Você quer ver a sua herança? Sim ou não? Se tiver alguém aí da sua família, só é só olhar. Olha a herança que você tem. Olha aí. Se não tem ninguém da sua família, olha para dentro de você.
é a maior herança. Ei, Jesus não queria dividir a herança, ele queria que os dois irmãos se reconciliassem, porque se eles se reconciliassem, seria fácil dividir aquilo que tem. O problema é que eles não mais conversavam, os irmãos estavam brigando por uma herança. Quantas famílias são destruídas? Às vezes por coisa boba. Eu já vi família ser destruída por conta de uma geladeira. Parece bobo, né? Mas é assim os nossos apegos, a nossa forma de dizer, aquela casa de mamãe, eu tenho um apego tão grande, eu não quero que vende, não, porque cada vez que eu lembro lá, às vezes é preciso até desfazer daquilo, para que você não viva esse apego tão grande que está te matando, porque só nele a gente busca as coisas do alto. Abra suas mãos hoje nessa manhã. Você é rico demais e nem sabe. Você faz parte do testamento de Deus. Buscai as coisas do alto. Buscai aquilo que vai dar sentido à sua vida. Você pode ter sim, não é pecado, mas você tem que saber ter, porque senão o celeiro vai estar cheio e a vida vai estar vazia. É importante estar cheio. Partilhe com quem você tem. Aquele que mais partilha, aquele que mais tem. E às vezes a gente não sabe disso. Às vezes você quer tudo só para você, fica ali com tudo e não tem nada. Fica numa luta desenfreada para manter umas coisas que muitas vezes nem tem sentido. Qual foi a última vez que você saiu para dar um pequeno passeio com a sua família? Bem simples. Não estou falando de coisa extraordinária, não. Qual foi a última vez que vocês sentaram para comer juntos? Essa é a herança, meu povo. Essa é a herança que a gente tem e a gente está jogando fora. Cuidado com a idolatria dos bens, diz ele. Aí a sua vida vai sendo transformada. Pede aí a herança para ser colocada na sua mão. E aí nós começamos o mês de agosto. E em cada domingo do mês de agosto, nós vamos olhar para uma herança que Deus nos deu. Hoje a igreja convida a rezar pelos padres. Amanhã é o dia do padre, mas hoje, nesse domingo, é a vocação sacerdotal. Na semana que vem vai ser os pais, a vocação pela família. Aí você vai percebendo como que Deus usa. O padre, ele não cai do céu, ele vem de uma família que reza, de uma família que entrega. Sabe o que eu acho engraçado? Tem gente que fala assim, vida de padre é boa demais. Vida de padre é ótima. É ótima mesmo. Para mim ela é ótima. Você que é casado deve falar que a vida de casado é uma maravilha. Você tem problema? Deve existir. Agora, se eu perguntasse os jovens que estão aqui, todos os jovens, os homens que são solteiros, levante a mão aqueles que são solteiros. Todos os jovens, os homens que são solteiros, só os homens, mais alto para eu ver. Fica com essa mão assim levantada, bem alto. Agora eu vou te fazer a pergunta que vai transformar a sua vida. Continua com a mão levantada no mais alto, aquele que quer ser padre. Os que querem ser padre. Cadê a mão? Meu Deus. E aí você fala que é boa a minha vida. Você está solteiro e não quer? Você quer arrumar um flagelo para você? É essa herança? Olha como é importante. O padre não é o homem mais perfeito. Ele é gente. E às vezes, se Jesus escutava isso, sabe? Às vezes é uma exigência tão grande de uma perfeição que ela só está na sua cabeça. É claro que a gente tem que buscar muito mais a santidade, mas ao mesmo tempo é perceber que é humano. Se o padre faz uma homilia longa, ele fala demais. Se ele faz uma homilia pequena, não preparou. Se ele canta, quer ser artista. Se ele não canta, é desafinado. O que vocês querem? Uma idealização que não existe? Vocês sabiam que tem muitos padres se suicidando? E ninguém fala disso. Pela solidão, pelo abandono, pelo peso que é colocado. Hoje, eu queria te pedir uma coisa. Reze por todos os padres que vocês conhecem. E escutem uma coisa que eu vou dizer. Eu
Eu acho engraçado as pessoas falarem assim, ó, Padre fulano é mais ungido do que o outro padre. Você já viu? Isso é mentira. Todos os padres são ungidos. A única diferença é que cada um deixa o Espírito Santo trabalhar de uma forma, e aí o Espírito Santo dá dons para uns e dons para outros. Mas cada um de nós sempre traz o Cristo para vocês. Sem o Padre não tem Eucaristia. No dia que eu viajei, que teve algumas celebrações aqui, tinha gente que chegava, levantava e ia embora. Eu quero Padre. Ótimo, tem que querer mesmo. Mas na ausência, começa a valorizar aquilo que Deus tem dado. Cada paróquia, cada comunidade tem o padre que merece. Então, meu filho, vocês estão de parabéns. Vocês têm o padre que merece. Se não gosta, paciência. E é assim. E eu termino só dizendo uma coisa: eu sou muito feliz sim em ser padre. Muito, muito. Não é cargo, não é profissão, é vocação, é chamado de Deus. Quando eu entrei no seminário, tinha 14 anos. Quando eu saí da casa da minha mãe e do meu pai, aí eu vim para o seminário. Vim para cá, para Goiânia, estudei aqui. Depois eu fui estudar lá em Belo Horizonte. Depois eu fui para a Espanha para fazer mestrado e doutorado. E depois voltei para cá. Se eu tivesse que voltar no tempo, se Deus me chamasse de novo, eu diria mais uma vez para Ele: sim, Senhor, eis-me aqui, porque eu sou feliz com a minha vocação, e a minha comunidade é que me ajuda a ser padre a cada dia. Então reza pelas vocações. É a maior herança que a gente tem, como graça infinita de Deus, com as suas mãos abertas hoje, no dia do Padre, recebendo essa herança. Hoje pela manhã eu rezava por cada um de vocês, antes de vir para a missa, entregando, nem sabia quem era que ia estar aqui, mas Deus já tinha preparado esse momento para você. Então hoje é você e Ele, pedindo uma graça especial. Buscai as coisas do alto, só ela nos preenche. Receba hoje todo o dom que vem de Deus. Receba hoje a graça que vem dele. Receba hoje uma unção nova. Receba hoje um refrigério. Receba a herança que Deus preparou para você.